Estudo do livro de Números a partir do capítulo 4. Letra A, os coatitas. Confira também 3:27 ao 33. No capítulo 3 foram alistados todos os levitas a partir de 1 mês até 50 anos de idade, com vistas ao seu serviço no tabernáculo. Com base em 3:17, parece que Coate era o segundo filho de Levi, mas aqui os coatitas aparecem em primeiro lugar, sem dúvida, em virtude de serem responsáveis pela arca e pelos utensílios sagrados, e também porque eram do mesmo grupo tribal de Moisés e de Arão. Versículo 3. 30. Pensa-se que tenha sido a idade da maturidade completa. Em 8:24, a idade é de 25, que mais tarde foi reduzida por Davi para 20. A explicação tradicional é que havia primeiramente um período de aprendizado. No seu comentário de João 8,57, Westcott refere-se a esse versículo e observa que essa idade era a crise da masculinidade completa. Ver também comentário de 1,3 para servir. Na verdade, servir no exército, como em 1,3, pois todo serviço divino é combate. Versículo 4, coisas santíssimas, aqui os móveis e utensílios do tabernáculo. Versículo 5 a 7. Quando o acampamento estivesse para mudar, Arão e os seus filhos deveriam descer o véu protetor que separava o lugar santo do lugar santíssimo, cobrir a arca da aliança com o véu e depois cobrir isso com couro, possivelmente pele de animais marinhos. Em seguida deveriam estender sobre tudo em um pano inteiramente azul e colocar as varas no lugar. De acordo com Êxodo 25:15, as varas não deveriam ser removidas. Daí pensa-se que eram removidas nessa ocasião somente para que a arca pudesse ser coberta. A versão New Berkeley traz ajustar. 2 Crônicas 5:9. Em geral, os filhos de Arão não tinham permissão para entrar no lugar santíssimo. Confira Hebreus 9:7. Mas aqui era permitido porque a nuvem tinha partido. 9:17. Acerca das coberturas e cores, ver o comentário 2 no final da sessão. Versículo 7. A mesa da presença deveria ser coberta com um pano azul. Nela deveriam colocar diversos utensílios rituais e o pão, e por cima deles um pano vermelho, coberto depois com couro. Acerca da mesa, Êxodos 25:23 ao 30, Levíticos 24:5 ao 9. O candelabro e os seus acessórios deveriam ser cobertos com um pano azul e depois embrulhados numa cobertura de couro. Depois o colocariam num suporte para carregar sobre os varais. Panos e coberturas semelhantes seriam colocados sobre o altar de ouro e os utensílios usados na ministração. Isso pode estar se referindo a quaisquer acessórios não especificados nos versículos 7, 9 e 14. Podem ter sido utensílios associados ao altar do incenso. Um pano roxo deveria ser estendido sobre o altar de bronze. Os utensílios usados no altar deveriam ser colocados sobre ele, e sobre eles se deveria estender uma cobertura de couro. Versículos 13 e 14, Êxodo 27:3. Os coatitas tinham a responsabilidade de carregar tudo isso usando varas, pois não poderiam tocar nos utensílios. Com base em 7:9, sabemos que não tinham carroças para carregar tudo isso. Acerca da bacia de bronze para se lavar, ver comentário 1 no final da sessão. Eleazar deveria exercer a supervisão geral do tabernáculo e ser responsável de maneira especial pelos objetos mencionados. Por ser o irmão mais velho, o seu serviço era mais importante do que o de Itamar. Versículo 18 ao 20. A própria vida da tribo, ramo das famílias dos coatitas, dependia da obediência às ordens acima. Arão e seus filhos devem entrar no santuário. Versículo 5. Mas os próprios coatitas não podem entrar para dar nem mesmo uma olhadela no santuário sob pena de morte. A linguagem é mais forte do que no versículo 15. Comentário 1. Em vista das palavras do versículo 15, todos os artigos sagrados, é surpreendente que não haja nenhuma menção da bacia de bronze.
A Septuaginta e o PS, que eu acho que é a Peshitta, né, acrescentam um versículo que os editores consideram uma interpolação, segundo o qual a bacia deveria ser embrulhada em uma cobertura azul de couro e coberta com um pano roxo. A maioria das explicações para a omissão da bacia não é satisfatória. Observe a ausência do altar de bronze em 1 Reis 7, em contraste com 2 Crônicas 4:1. Nos dois casos, a razão pode ser erro acidental dos escribas. Comentário 2. Os utensílios eram cobertos com um pano azul e depois com pele de cabra, com exceção da arca, da mesa da presença e do altar de bronze. A arca tinha 3 coberturas, como também a mesa, o restante tinha 2. Alguns expositores atribuem significados precisos às diferentes cores, mas os antigos não faziam distinção tão exata de cores como nós fazemos. Em Mateus 27:28, por exemplo, Jesus está envolto em um manto vermelho, enquanto em João 19:2 é uma capa de púrpura, azul violeta, púrpura e vermelho escarlate. São cores usadas nas escrituras com referência a príncipes, nobres e palácios, e é incerto se o seu uso no tabernáculo tem algum significado simbólico, além da exibição da glória multiforme de Deus. Era apropriado que a arca, o trono de Deus, fosse marcada com uma distinção por meio de uma cobertura de azul, a mesa da presença por meio do vermelho e o altar dos sacrifícios por meio do violeta. Letra B. Os Gersonitas, 4:21-28. Ver também 3:21-26. Eles deveriam carregar todas as cortinas e coberturas do tabernáculo, como também as cortinas do pátio e as cordas. Êxodos 35:18. Embora não fossem responsáveis pelas cortinas das colunas do pátio, em 7:7 recebem carroças para ajudar no transporte. Devem estar sob a supervisão de Itamar. Confira também o versículo 16. Itamar havia sido o supervisor na construção do tabernáculo. Confira Êxodos 38:21. Letra C. Os Meraritas, 4:29-33. Ver também 3:33-37. Os Meraritas seriam responsáveis por carregar as armações e as colunas do pátio, como também estacas e cordas, junto com todos os seus utensílios e tudo que está relacionado com o seu uso, argolas e ganchos. Letra D. O número de levitas. Os coatitas totalizaram 2.750. Os gersonitas, 2.630. Os meraritas, 3.200. Tem-se destacado que os números correspondem aos totais dessas famílias, embora seja surpreendente que os meraritas tenham o menor número no capítulo 3 e o maior aqui. O total é de 8.580. 2. A legislação sacerdotal. Primeiro, a pureza do acampamento. 5:1-4. Versículo 2. Todo aquele que tiver lepra. Levíticos 13:14. Uma tradução melhor seria doença contagiosa da pele. Ver comentário acerca de Levítico 13. Fluxo. Levítico 15. E todo aquele que se tornar impuro por tocar um cadáver. 19:11-22. Deve ser enviado para fora do acampamento. Não estamos autorizados a aplicar as palavras a impurezas mais brandas mencionadas em Levíticos 15, do 1 ao 12. Levítico somente exclui aqueles que têm doença contagiosa de pele, mas com a organização do acampamento introduz-se uma rigidez maior. Cadáver, nefesh, alma, usado para representar o homem como um todo em Gênesis 2:7. Que ele está morto é indicado por seu enquadramento como impureza. A referência não é ao cadáver de um animal, como em Levíticos 11, 24-25, mas ao cadáver de uma pessoa,
como em Levíticos 21, do 1 ao 4. Versículo 3, onde hábito entre eles era a presença de Deus no meio deles, que exigia a santidade. 1 Coríntios 5. 2. A restituição e a porção do sacerdote. Essa passagem complementa a lei da oferta pela culpa em Levítico 6, 1, 7. Aqui se acrescenta que se a pessoa prejudicada estiver morta, a restituição deve ser feita a um parente próximo, ou se não houver parente próximo, ao Senhor na pessoa do sacerdote. A referência nos versículos 9 e 10 não é a sacrifícios a serem oferecidos no altar, mas a ofertas dedicadas e primeiros frutos. Keil. 3. A lei para a desconfiança. 5 do 11 ao 31. Essa seção descreve o julgamento de uma mulher da qual se suspeita que tenha cometido adultério quando não há evidências diretas contra ela, embora o seu comportamento tenha justificado a suspeita. De acordo com R. H. Harrison, Introduction to the Old Testament, página 624, isso faz lembrar claramente as formas de tratamento prescritas por sacerdotes médicos da Babilônia, do segundo milênio, e a rituais semelhantes em outros locais. Talvez seja uma surpresa encontrar esse tipo de ritual aqui, mas precisamos lembrar que muitas ordenanças na lei mosaica têm paralelos no paganismo. Vingança de sangue, o sacrifício e a escravidão. Em alguns casos, Deus tomou o povo onde estava, libertou os seus costumes de todas as associações supersticiosas e idólatras e fez dele um canal da verdade divina. No caso que temos diante de nós, a natureza aterradora do julgamento seria suficiente para intimidar a todos, menos os inocentes. A água em si não tinha poder algum para produzir os efeitos mencionados, que eram resultado do juízo divino. Tem-se destacado que, ao contrário dos julgamentos da Idade Média, com fogo ou água e de julgamentos pagãos, esse julgamento não era em si infamante. A R. Short em A Modern Experiment in Apostolic Missions, 1920, página 69, ao escrever sobre os primórdios da missão na África, diz: quando qualquer pessoa ficava doente ou morria, o pajé era chamado e indicava por meio de adivinhação a parte culpada. O acusado era então obrigado a colocar suas mãos em uma bacia de água fervente. Se a pele começasse a se soltar, a pessoa era condenada a uma morte cruel. Se não, ela era absolvida. Não há registro na Bíblia da realização de um julgamento desses. Houve desenvolvimentos e ampliações consideráveis na época pós-exílica. De acordo com a Mishnah, que dedica um tratado inteiro a esse tema, sotá, a mulher não poderia ser levada a esse julgamento formal se o seu marido não a tivesse advertido antes, na presença de duas testemunhas, contra a relação sexual com um homem de quem suspeitava, e também se não houvesse duas testemunhas de que ela tinha desobedecido às ordens do marido. Afirma-se que, com o declínio da moral na Palestina, o julgamento pelo teste da água foi desaparecendo gradualmente, de acordo com o que lemos em Oséias 4:14, até que foi finalmente abolido pelo rabino Jochanan, o filho de Zacai, algum tempo depois da morte de Nosso Senhor. Se a cerimônia parece favorecer o homem, precisamos lembrar que a lei mosaica, em virtude da dureza do coração do ser humano, de fato favorecia o homem, e ele tinha permissão para possuir mais do que uma esposa e podia se divorciar de sua esposa. Além disso, considerava-se que a pureza da família dependia da mulher mais do que do homem, e a lei era a proteção da mulher inocente
Também a protegia de ciúmes infundados e insanos. Versículo 12 e 13. O caso que se supõe aqui é um em que não há testemunhas. Se o pecado pudesse ser comprovado, a pena era a morte. Levíticos 20, 10. Versículo 15. O homem leva a sua mulher ao sacerdote e leva também uma oferta de cereal, de farinha de cevada. O efa, medida usada no hebraico aqui, era, segundo alguns equivalente a 22 litros. O jarro usado na NVI seria o equivalente a 1/10 de efa. Geralmente, a oferta de cereal era da melhor farinha, mas a farinha de cevada era usada pelos pobres e aqui representa a natureza questionável da vida da mulher e da sua posição diante de Deus. Não se deve derramar azeite nem incenso sobre ela, pois os símbolos de alegria e celebração aqui não seriam apropriados. Do ponto de vista do homem, era uma oferta pelo ciúme; do ponto de vista da mulher, uma oferta para revelar a verdade sobre o pecado. Ela deverá se colocar perante o Senhor, diante do tabernáculo em que o Senhor manifestava a sua presença. Versículo 17. Água sagrada. Provavelmente era tirada da bacia de bronze. Essa água deveria ser colocada num jarro de barro, pela mesma razão que usaram a farinha de cevada. O pó lembraria as pessoas da maldição. Gênesis 3,14, e sugeriria o estado de profunda humilhação. Mas é pó sagrado, pois é tirado do chão do tabernáculo. O tabernáculo, diferentemente do pó, não tinha outro piso. 1 Reis 6, 15, 30. Solta-se então o cabelo da mulher, versículo 18, no sinal de lamento, Levíticos 3, 45, e de vergonha. Ela segura nas mãos a oferta memorial, apresentando a Deus o fruto de sua conduta para julgamento dele, e o sacerdote, como representante de Deus, tem em sua mão a água amarga que traz maldição. A água não era amarga em si mesma, mas se a mulher fosse culpada, causaria dor amarga, visto que traria a maldição de Deus sobre ela. Versículos 19 e 22. O sacerdote então fez a mulher jurar. Se ela for culpada, a barriga da mulher inchará e ela jamais terá filhos. Sua coxa cairá. Coxa parece referir-se aqui a órgãos sexuais. Ela é castigada nos órgãos com os quais pecou. Outros estudiosos têm sugerido hidropisia dos ovários ou hidropisia habitual. Versículo 21, de maldição e de desprezo. Deuteronômios 27:15, Jeremias 24:9, versículo 22. Assim seja, Números 5:13. Versículo 23 ao 28. As maldições são escritas num documento, num pedaço de papiro ou couro, colocado na água, para que assim a água fique saturada com as maldições. O versículo 24 prevê o que vai ocorrer em seguida. Beber a água implica a completa aceitação da maldição se ela for culpada. Salmo 109:18. Depois de a mulher ter feito o juramento, a oferta memorial, chamada assim porque era destinada a conduzir o adorador à lembrança agradecida e agradável de Deus e a lembrar a Deus, de certo modo, da promessa que ele havia feito de aceitar o serviço e a oferta do seu povo apresentados a ele de acordo com seus mandamentos. Comentário de Elicote sobre Levíticos 2:2, deve ser queimada sobre o altar. Versículo 26. E para provar a veracidade ou o contrário da sua declaração, ela deve beber a água. Versículo 29, esse é o ritual. Levíticos 12, 7 e 15, 32. A sessão é concluída formalmente e se acrescenta a ideia de que não importa o resultado, o marido estará inocente. É esse aspecto que justifica a suposição de que o marido tinha argumentos para sua suspeita.
4. O voto de Nazireu, 6 do 1 ao 21. Letra A. A natureza do voto, 6 do 1 ao 9. O voto de Nazireu era um voto de separação e consagração para Deus. Separação é a palavra-chave do capítulo, sendo repetida diversas vezes. Nazireu tem o mesmo significado como também consagrar e reconsagrar. Tanto um homem quanto uma mulher podiam fazer um voto de Nazireu, mas não temos exemplos de mulheres que o fizeram no Antigo Testamento. Amós 2,11 e Lamentações 4,7 indicam que a prática era comum e, com base em referências de Joséfo, parece que os nazireus eram uma característica comum do cenário de sua época. Versículo 2, o voto é chamado de especial. Em certo sentido, todo crente é considerado especial, e por isso o voto de Nazireu pode ter uma aplicação geral. De outro ponto de vista, alguns crentes são chamados a fazer sacrifícios especiais para a causa do reino de Deus. Mateus 19:11 e Romanos 14:21. E para eles o voto de Nazireu tem um significado especial. Havia 3 exigências particulares relacionadas a este voto. O Nazireu tinha de se abster do vinho e de outras bebidas fermentadas e qualquer coisa associada a elas. O seu cabelo não podia ser cortado e não podia tocar em um cadáver. Bebida fermentada era uma bebida inebriante feita de qualquer outro produto a não ser uvas. Às vezes é o equivalente do vinho adicionado de álcool. A proibição não era simplesmente contra bebidas inebriantes, mas contra tudo que fosse derivado do vinho. Na prática, isso significava abrir mão do único luxo facilmente disponível a todos. Além disso, Isaías 16:7 e Oséias 3:1 sugerem que o vinho estava intimamente associado ao culto a Baal. Não há sugestão alguma de que houvesse nisso um propósito ascético. O Nazireu continuava vivendo um estilo de vida normal durante o período do seu voto, mas ele era um protesto vivo contra aquilo que estimulava o pecado. Os sacerdotes eram proibidos de tomar vinho ou bebida fermentada quando entravam no tabernáculo. Acerca de da transgressão dessa proibição, Amós 2:12. A explicação mais simples de uma pessoa deixar crescer o cabelo seria de que havia feito o voto de Nazireu. O fato de que se aplicava também à mulher sugere que o cabelo era usado solto pelas mulheres que faziam o voto. Juízes 5:2. Os guerreiros soltaram a cabeleira. 3. A morte, ao ser associada ao pecado, gerava contaminação. 5:2 e o comentário de Nefesh, que é aqui usado no versículo 6. O Nazireu não podia se tornar impuro por meio do contato com seu pai ou mãe mortos. Nesse aspecto, a lei era igual para o Nazireu e para o sumo sacerdote, e mais severa do que para um sacerdote comum. Levíticos 21, do 2 ao 3. Letra B, contaminação, 6 do 9 ao 12. Se o Nazireu se contaminar acidentalmente pelo contato com algo morto, ele será considerado impuro por 7 dias, e depois disso deverá rapar a cabeça. No dia seguinte, no 8º dia, ele deve trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, que eram a oferta de sangue mais barata ao sacerdote. Uma dessas ofertas é uma oferta pelo pecado. A oferta pelo pecado de Levíticos 4 é pelo pecado cometido de forma não intencional. Repentinamente, pressupõe-se que esse é o caso aqui. A outra oferta é um holocausto, que era totalmente dedicado a Deus, e um prelúdio adequado para a reconsagração no mesmo dia. Versículo 11, fazer propiciação por ele, em Levíticos 1 e 4. A propiciação é associada tanto ao holocausto quanto à oferta pelo pecado. Ele também apresentava uma oferta pela culpa ou transgressão. O Nazireu apresenta a oferta pela culpa em virtude da demora em cumprir o seu voto. O uso de vinho no lugar da contaminação acidental
não é mencionada, visto que se pressupõe que o nazireu não iria violar esse voto de propósito. O término do voto, 6 do 13 a 21. Os votos deste capítulo eram destinados a um período determinado. Mais tarde, homens como Sansão, Samuel e João Batista foram nazireus por toda a vida, mas somente Sansão é identificado como tal. Samuel é descrito como nazireu num fragmento de Samuel recuperado na caverna 4 em Qumran. No caso de Samuel, foi por conta do voto de sua mãe. No caso dos outros dois, foi em virtude de uma revelação divina. Ao final do período determinado, ele tinha de apresentar o conjunto completo de sacrifícios levíticos, menos a oferta de reparação. Acerca do significado desses sacrifícios, comentários de Levítico 7 e Números 15, 3 ao 10, sobre a oferta de bebidas. Essa última oferta, versículo 17, nos prepara para o fato de que o agora ex-nazireu podia beber vinho novamente. A oferta sobre o altar do cabelo que tinha sido cortado da sua cabeça mostra que o voto de nazireu era algo preciso aos olhos de Deus. O alto custo desses sacrifícios, no caso de um nazireu pobre, explica por que, na época do Novo Testamento, judeus piedosos e generosos às vezes pagavam por eles. Atos 21, 21 ao 24. Alguns estudiosos pensam que Atos 18, 18 se refere a um voto de nazireu, mas a cabeça de Paulo não foi rapada, a porta do templo, e não há menção das ofertas prescritas. A Edersheim, no entanto, diz que ele poderia ter cortado seu cabelo em Cencreia e trazido com ele para Jerusalém. The Temple and its Services, página 330. Não parece haver dúvidas acerca de Atos 21 ao 23, Atos 21, 23 ao 26, situação em que Paulo paga o custo de 4 nazireus que estavam para cumprir os seus votos. 5. A bênção de Israel. Capítulo 6, do 22 ao 27. A bênção está separada do restante do capítulo. Não são os nazireus que são abençoados, mas o povo de Israel. Não é registrado aqui quando a bênção era usada. Em Levíticos 9, 22, se faz menção de uma bênção proferida por Arão, mas as palavras não são relatadas. A tradição judaica afirma que ela era pronunciada ao final dos sacrifícios diários, pois implica que a bênção de Deus estava disponível a todas as pessoas, em vez de apenas reservadas a uma classe especial, como a dos nazireus. Compare o versículo 24 com Deuteronômio 28 e Salmo 121. O rosto de Deus. Versículo 25. É a personalidade de Deus quando se volta para o homem, Keiu. Assim como a luz do sol traz bênçãos à humanidade na esfera natural, o rosto de Deus traz graça e favor no âmbito espiritual. Provérbios 16:15. Contraste com isso a situação em que o salmista acha que Deus escondeu a sua face, Salmos 30:7. Versículo 25. Faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o seu cuidado amoroso seja dirigido para você. Versículo 26. E te dê a paz. Paz é literalmente completude e é o resumo de todas as bênçãos que Deus derrama sobre o seu povo. Podemos observar aqui uma gradação que começa na bênção em geral, passa pelo favor e é coroada finalmente com a paz. O nome Javé é repetido em cada um dos 3 versículos. Cristãos primitivos viam nessa repetição um prenúncio da Trindade. Versículo 27. Assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas. A Neb traz, eles pronunciarão o meu nome
sobre os israelitas, mas na Bíblia o nome de Deus é identificado de tal maneira com a sua pessoa que esse pronunciamento associava o povo com seu Deus, declarando que o povo tinha um relacionamento de aliança com ele, Deuteronômio 14, 24, e o uso do nome divino no batismo cristão. 3. Os últimos eventos do Sinai e a legislação sacerdotal. Primeiro, as ofertas dos líderes, letra A, carroças e bois. Versículo 1 do capítulo 7. Quando no hebraico, no dia em que, entre aspas, se entendermos, confira na RSV. Se entendermos isso de forma literal, essas ofertas foram apresentadas antes do recenseamento de 1:1. No entanto, uma vez que não foram apresentadas naquele único dia, e visto que os 11 líderes foram apontados no capítulo 1 e o versículo 2 se refere ao capítulo 1, parece que o dia precisa ser entendido aqui de forma geral, no tempo em que, Gênesis 2:4, acerca da unção e consagração do tabernáculo, confira Êxodo 29:36. Êxodo menciona a santificação e unção de 7 dias do altar, mas Levítico só menciona uma unção do tabernáculo e do altar, referindo-se evidentemente ao primeiro dia. Os líderes levam 6 carroças cobertas e 12 bois, versículo 7. 2 carroças e 4 bois foram dados aos gersonitas, que carregavam as cortinas e coberturas. 4 carroças e 8 bois foram dados aos meraritas, que carregavam as pesadas armações. 4 do 31 ao 32, versículo 8. Mas os coatitas não receberam carroças nem bois, pois eram responsáveis pelos utensílios preciosos, que deveriam ser carregados nos ombros com a devida reverência. Versículo 9. Davi pecou ao permitir que a arca fosse carregada sobre a carroça nova. As carroças não são mencionadas no capítulo 4, em que a palavra carregar é usada, referindo-se a 3 famílias. As carroças provavelmente não eram suficientes para transportar tudo o que tinha de ser levado, especialmente em condições de deserto. O tipo exato de carroças não fica claro. Carroções cobertos têm boa fundamentação. R.K. Harrison comenta que carroções puxados por bois eram usados regularmente na Síria pelos faraós a partir da época de Tutmés III, 1470 a.C. Ao longo de alguns séculos, Introduction to the Oath, página 623, Keil pensa que as ofertas do versículo 12 ao 18 foram apresentadas em 12 dias consecutivos, em virtude do espaço limitado sobre o altar. Outras ofertas, 7, do 12 ao 83. Do versículo 12 ao versículo 83, há um registro em linguagem semelhante das ofertas idênticas dos 12 líderes, fazendo desse o capítulo mais longo da Bíblia depois do Salmo 119. O registro talvez nos pareça repetitivo demais, mas o propósito pode ter sido mostrar que cada tribo tinha direito algum para vir ao altar e que o homem pode até ter uma atitude apressada e descuidada em relação às ofertas e presentes, mas Deus não pode ter essa atitude
não a tem e nunca a terá. C.H. Mackintosh. Os líderes são os mesmos do capítulo 1, mas a ordem é a do capítulo 2. As ofertas idênticas consistiam em, primeiro, um prato de prata, segundo, uma bacia de prata para as aspersões, cada um cheio da melhor farinha, amassada com óleo, como oferta de cereal. Levíticos 2:4. Uma vasilha de ouro cheia de incenso. Essa era uma vasilha pequena e côncava. Colher, versículo 4. Um novilho. Aqui não é versículo 4, eu acho que é 4 mesmo. Um novilho, porque está 4 entre parênteses. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano como holocausto. Um bode como oferta pelo pecado. 6. 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa é a primeira ocasião de muitas em que um bode é apresentado como oferta pelo pecado. Levíticos 16:5. No deserto era mais fácil encontrar um bode, mas talvez a escolha desse animal fosse apropriada de certa forma por representar a transgressão, a obstinação e a rebeldia. O bode mais selvagem e bravio do que outro animal qualquer do rebanho parecia pertencer ao deserto e ao espírito do mal. Versículo 17. Sacrifícios de comunhão ou de paz. M. Pulley pensa que esses sacrifícios eram bastante numerosos. Visto que príncipes e sacerdotes e algumas outras pessoas faziam deles uma festa diante do Senhor e celebravam com grande alegria e júbilo. O comentário de 2:14, os versículos 84 e 82, contém um resumo das ofertas. 2. A voz que falava a Moisés. 7:89. Moisés tinha autoridade para entrar no lugar santíssimo. Êxodos 25:22. Ver comentário de 3, do 1 ao 4. Não nos é dito o que Moisés disse, mas ficamos sabendo o que ele ouvia. Apocalipse 1:16 e 6:6. Aqui eu vou terminar bem aqui esse vídeo, para que outro vai ser no capítulo 4, né? No capítulo 8, né? De Números.